Então, vamos continuar, né? Para compreendermos o serviço público municipal e, na verdade, o serviço público em geral, nós temos aqui que visualizar, né, os princípios, né? Os princípios. É interessante que a própria lei geral de concessões, né, ou de concessão de serviços públicos, prevê no artigo 6º, né, enumera, desfila uma série de princípios, né? Que são esses que eu anoto aí embaixo: regularidade, atualidade, continuidade, generalidade, eficiência, cortesia e segurança, tá? Artigo 6º da 8987 de 1995, Lei Geral de Concessões, nos diz o seguinte: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado. Então, essa expressão serviço adequado é importante. Ao pleno atendimento dos usuários, das necessidades dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Então, nas normas próprias daquele serviço público, como também nas normas contratuais. Parágrafo 1º. Serviço adequado, ele vem agora conceituar, né? É o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, aí há uma verdadeira, né, enumeração dos princípios, né, desse tema, dos princípios do serviço público: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia, tá? E aí, de todos esses, o nosso legislador, no parágrafo 2º, apenas se preocupa em definir a atualidade, que é um serviço adequado, né, atual, com atualidade, aquele que compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. E aí, quando fala em melhoria e expansão do serviço, né, pessoal, ele vai se encaminhando para um outro princípio geral, que é um princípio de universalidade ou universalização do serviço público, que, aliás, repito, né, em vários pontos da nossa Constituição é repetida a ideia de universalização, seja na assistência social, presidente, na previdência social, saúde, educação, né? A universalização sempre é citada, tá? Princípios aqui. Desses princípios todos, a gente pode reescrevê-los, né? Chamando aqui atenção para 4 principais. Primeiro, princípio dos serviços públicos, que, por óbvio, se aplica também ao serviço público no nível municipal, ou simplesmente aos serviços públicos municipais. Primeiro, generalidade. Né? O que é a generalidade? Também chamada de igualdade dos usuários. Pessoal, é uma decorrência do princípio da impessoalidade e da universalidade. Ou seja, a ideia de que os serviços públicos, eles devem beneficiar o maior número possível de indivíduos, sem discriminação ou privilégios infundados para um ou outro. Então, o serviço público, ele serve, né? Serviço público serve é bom. O serviço público, ele existe para servir o povo, né? Servir o povo em todas as suas necessidades, né? Saúde, educação, transporte, telecomunicação, cultura, lazer, né? Da vida, do nascimento, né? O serviço público de saúde, você nasce no hospital, ou se não nasce no hospital, enfim, né? Nascer em casa, de alguma forma, você vai ter acesso à saúde, até o serviço funerário, né, que é o serviço, por ser um serviço da municipalidade, né, que é um serviço, assim, típico da municipalidade que administra os cemitérios, né? Então, o próprio serviço fúnebre, o serviço de funeral, né, o serviço portanto, de tratamento aí dos corpos e da destinação ambientalmente adequada, né, dos corpos quando as pessoas morrem, né? Então, temos aí o próprio serviço público, a ideia de generalidade. Generalidade que se confunde até com universalidade, universalidade que é repetida lá na saúde, na assistência social, né, repetida na previdência, enfim, universalidade que tem a ideia de que o serviço público deve atender a todos, em todas as suas necessidades. Ou seja, tudo para todos, né?
Não podemos aqui ficar fazendo muito esses bordões, né, pessoal? Assim, tudo, acima de tudo, acima de todos, né? Mas vamos lá, né? Vamos aqui fazer, né, só para a gente guardar a ideia, né, de que a universalidade, né? A universalidade aqui é justamente a ideia de todas as prestações, todas as utilidades para todos, né? Todas as necessidades atendidas todos. Então, isso é ser universal. É isso possuir universalidade, né? Esse aspecto objetivo, qual é o objeto, né, da prestação do serviço e para quem, o aspecto subjetivo, né? Segundo princípio, pessoal, modicidade de tarifas, né? O que é a tarifa ou preço módico? Módico quer dizer barato, não caro, né? Mas aqui a ideia de não oneroso, né? Sem excessividade onerosa, né? Excessiva onerosidade, né? Ou seja, a ideia de acessibilidade. Acessibilidade em todas as suas acepções, mas aqui especialmente na acessibilidade financeira, na acessibilidade econômica. Ou seja, um serviço público, né, seja no nível municipal, estadual ou federal, ele não será, né, um serviço público acessível, não será um serviço público usufruível, ele perderá muito a sua generalidade, a sua universalidade, né, quando ele for caro, né, quando ele não for adequadamente, em termos financeiros, sopesados, porque é necessário que muitos serviços públicos sejam remunerados, né, e quando eles são remunerados, é necessário que você tenha toda uma preocupação, enquanto titular, poder público desse serviço, para fazê-lo acessível, né, para fazê-lo consumível, para fazê-lo aí perceptível por qualquer um, né, do povo. E aí, então, nós sabemos que existem, né, vários instrumentos jurídicos, legais para isso acontecer, né, no próprio exercício da titularidade, no próprio desenho dos contratos de concessão, você vai ter uma série de mecanismos jurídicos para que essa universalidade, essa generalidade seja atendida e, portanto, que esse princípio de modicidade de tarifas seja atendido, né? Inclusive com tarifas sociais, né? Com uma série de outros instrumentos aí que são, né, feitos em homenagem, em obediência, observância ao princípio da modicidade de tarifas, né? Tanto que, né, dentro da ideia de modicidade de tarifas, você tem muitos serviços públicos que são gratuitos, né? Por exemplo, a própria educação básica e assistência social, né, aqui citadas, tá bom? Então, segundo princípio, ao lado da generalidade ou universalidade, temos aí a modicidade de tarifas, né? Terceira ideia principal, valor, o princípio, né? O princípio da mutabilidade do regime jurídico. É justamente porque você tem necessidades coletivas da população que são muito dinâmicas, né, na realidade dos fatos muito dinâmicas, você precisa ter um regime jurídico que acompanhe esse dinamismo, né, que acompanhe a modificação também dessas necessidades e, portanto, né, você tem um regime jurídico caracterizado pela possibilidade da alteração unilateral dos contratos, né, dos contratos em que há a delegação da prestação, a outorga da prestação do serviço público ao particular, principalmente nesses, né? E aí, então, eu anoto, não há a imutabilidade a regime jurídico, como ocorre no Estatuto do Servidor, né? Assim como não há imutabilidade dos contratos administrativos. Ou seja, no interesse público, o poder público poderá lançar mão da revogação total, parcial, né, da modificação das cláusulas, desde que preservado o equilíbrio financeiro para o particular, mas ele poderá e deverá o poder público, né, alterar o regime jurídico justamente para bem melhor, né, atender o interesse público à necessidade coletiva. Então, a mutabilidade de regime jurídico é uma característica, é um princípio regente, né, do serviço público. Quarto princípio regente, pessoal, esse vocês também conhecem bastante, né? O princípio da continuidade, né? Assim como a necessidade que deve ser atendida é contínua, todo dia você acorda, todo dia você precisa tomar banho, todo dia você precisa pegar o ônibus, todo dia você precisa
né? Ter acesso a manejo de resíduos sólidos, né? Esgotamento sanitário, retirada do lixo da porta da sua casa, né? Todo dia você precisa pegar o transporte coletivo, né? Todo dia você precisa usufruir de serviços públicos, portanto, sendo contínuas as necessidades, da mesma forma, a prestação do serviço público, né? Das utilidades e das atividades nos serviços que precisam, que vão atender às minhas necessidades, também é contínuo, né? Deve ser contínuo. E a consequência da aplicação desse princípio, como você sabe, né, só pensando, né, no aspecto do contrato de concessão de serviço público, né, temos aí como consequência a impossibilidade do particular, da concessionária prestadora de serviço público, né, até um pleonasmo, concessionária prestadora de serviço público, mas parece um pleonasmo, mas na verdade é importante ressaltar que a concessionária prestadora de serviço público, para você não se confundir com a concessionária de uso de bem público, né, que é um outro tema, né, mas a concessionária da prestadora de serviço público, ela não poderá, mesmo quando o poder público é devedor, né, dela, mesmo quando o poder público está agindo de alguma forma a onerar esta concessionária de serviço público, ela não poderá pura e simplesmente paralisar, né, cruzar os braços, paralisar a prestação de serviço público, aí aplicando, né, a cláusula da exceptio, né, do non adimplete contractus, ou seja, da exceção do contrato não adimplido. Olha, você não me paga, eu não presto serviço. Não, ela vai ter que continuar prestando serviço, vai ter que avisar uma ação judicial para que haja aí uma indenização pelos prejuízos que ela sofreu, mas por definição, por norma expressa do contrato administrativo, por princípio regente do serviço público, o concessionário, a concessionária é obrigada a suportar, né, mesmo nessa hipótese de não pagamento de tarifa ou, né, de não contraprestação pelo poder público, né, com a tarifa do usuário, ela deverá, né, ir para o judiciário para discutir esse contrato de concessão, para buscar, por exemplo, né, o equilíbrio financeiro originalmente estabelecido no contrato, mas ela não poderá, né, a concessionária prestadora de serviço público, ela não poderá, de jeito nenhum, não poderá jamais interromper a execução do serviço público. Então, é a impossibilidade da alegação, da aplicação da cláusula ou da regra da exceção do contrato não adimplido, né? Non adimplete contractus, né? Então, claramente aí a continuidade. E também pelo princípio da continuidade, como você sabe, né? A própria necessidade, quando o serviço público é prestado diretamente pelo poder público, por intermédio dos seus servidores públicos, que esses servidores públicos, né, em situações em que eles estejam aí discutindo questões salariais, eles não podem, né, paralisar totalmente a prestação do serviço público, né? Há uma lei, não há uma lei de greves, é uma lei de greves no âmbito das relações empresariais, no âmbito privado, não há uma lei de greve para o poder público, né? Esse é um tema polêmico, como vocês sabem, mas o Supremo Tribunal Federal diz, aplica-se a lei geral, né, de greve na iniciativa privada, que couber ao poder público. Então, você tem aí, né, o princípio da continuidade, recaindo sobre a obrigatoriedade, quando o serviço é prestado diretamente pelo poder público, de os agentes públicos, servidores públicos, não poderem fazer uma greve com 100% de adesão, portanto, tendo que manter um percentual mínimo para o funcionamento do serviço público, para a continuidade do serviço público. Tudo bem? Então, são 4 princípios aí que eu pensei. Na verdade, você vê que a própria lei nos dá aqui 7, né? Que um é decorrência do outro, né? Por exemplo, o conceito aí, né, desse princípio cortesia, né, alguns doutrinadores colocam urbanidade. O que é um atendimento cortês, pessoal? O que é um atendimento urbano? Um atendimento educado, agradável, né, atencioso, ou seja, nenhum usuário de serviço público ou que não seja de serviço público gosta de ser maltratado, né? Segurança, né? A ideia aí, portanto, de
preservação da vida, né? Segurança, eficiência, né? A ideia de adoção de técnicas mais modernas, né? Da busca de técnicas mais modernas, menos onerosas para o Estado e também menos onerosas para o particular, né? Então, por exemplo, a própria organização dos serviços públicos, vamos dar um exemplo, né? No Poupa Tempo, né? Com toda aquela estrutura, com aquela concentração de serviços públicos no mesmo lugar, com uma própria estrutura de organização de funcionamento, tudo isso é a busca da eficiência, da celeridade, né? Muitos aí de valores que são repetidos até se você entender, né, a atividade jurisdicional do Estado em sentido amplo é um serviço público. Então, tudo isso também se aplicando aí, né, no próprio processo judicial, né?